Vamos lá, conceito e finalidade do custo padrão. Então, o custo padrão é um sistema de custeamento e uma filosofia de controle das operações da empresa. É o custo estabelecido como meta. Ele é essencial na elaboração de orçamentos e pode ser um instrumento psicológico para a melhoria do desempenho do pessoal. Bom, agora, e esse último tópico que eu coloquei aqui, que é instrumento psicológico para melhoria de desempenho do pessoal. Por que que eu coloquei isso? Então vamos lá. Gente, isso foi por causa de uma experiência que eu vivi na indústria têxtil e que eu vou compartilhar com vocês para mostrar para vocês como é que a gente pode utilizar a ficha técnica para estimular a produtividade. Eu estava na indústria têxtil e chegou um final de ano em que o volume de pedidos que eu tinha em carteira para entregar até o Natal era muito superior à minha capacidade instalada. Por melhor arranjo de produção que eu viesse a fazer, eu não conseguiria entregar todos os pedidos que estavam em carteira. E aí fiquei diante de quatro alternativas para resolver o problema. Primeira alternativa, hora extra. Segunda alternativa, comprar mais máquina, contratar mais costureira. Terceira alternativa, terceirizar parte da produção. Quarta alternativa, ligar para os clientes e falar que eu não ia atender todos os pedidos feitos. Bom, e aí começamos então a ver prós e contras de cada alternativa. Bom, hora extra. Gente, você fala assim: preciso fazer uma hora extra hoje para entregar esse pedido. É uma coisa. Programar hora extra para quase o mês inteiro é loucura. Hora extra não é para isso. Legal. Comprar mais máquina, contratar mais costureira. E o que ia acontecer em janeiro e fevereiro que eu não teria todo esse volume? Eu ia ficar com máquina ociosa e ia ter que demitir costureira. Então também não era a alternativa melhor. Terceirizar parte da produção era a melhor saída, né? Eu ia pagar só em cima do que o terceiro fizesse. E aí, pô, vão terceirizar parte da produção. Nisso, entra na reunião a estilista e fala assim: não, não. Não vai sair uma peça da coleção nova, exclusiva do cliente, daqui de dentro da fábrica, porque se essa roupa aparece na rua antes de chegar na vitrine do cliente, a gente perde o cliente. Não vai. Não vai sair uma peça aqui de dentro da fábrica. Pronto, aí falou, então tudo bem. Vão ligar para os clientes falar que vão me entregar 80%, 85% dos pedidos que eles fizeram, não vão entregar 100% do que eles pediram. Porque não temos capacidade instalada para fazer tudo. E ficamos nessa sinuca. Ficamos nessa sinuca de bico. Bom, mas aí pensa comigo. Eu tinha uma seção de costura com 150 costureiras. Pensa, uma seção de costura com 150 costureiras representa um custo fixo instalado muito alto. Todas as costureiras com carteira assinada. Final do mês, salário mais encargos dela, é um custo fixo que eu tenho que pagar, independente do volume de produção. Máquinas e equipamentos de toda essa seção de costura, outro custo fixo alto, que é a depreciação de todos os equipamentos. Mais o salário da dona Maria Reolon. Quem que é a dona Maria Reolon? Era uma senhorinha que tinha sido costureira lá durante anos e hoje ela que era a chefe da seção de costura, ela que comandava essas 150 costureiras. Salário de supervisão alto, que era outro gasto fixo dessa seção de costura. Bom, e aí na hora em que eu estava lá tentando fazer o melhor arranjo de produção para ver o máximo que eu conseguiria atender dos pedidos, eu acabei fazendo uma simulação maluca falando o seguinte: e se eu conseguisse fazer todos os pedidos que eu tenho em carteira, com a mesma capacidade instalada? Ora, como é que eu conseguiria fazer isso? Só se as costureiras atingissem um nível de produtividade muito superior daquele que a gente tinha na ficha técnica. Era a única possibilidade. Mas, quando eu simulo isso, aí em torno dos 18% a mais de peças produzidas com o mesmo custo fixo instalado, o que que acontece? O custo fixo por produto produzido cai e a margem aumenta. Quando eu olhei o que aumentaria
de resultado com esses quase 20% a mais de peças, eu falei, caraca, se a gente fizer vai ser muito top. E aí surgiu a ideia. Vamos pegar parte desse lucro, que vai ser maior, com a produtividade maior, e vamos pagar um prêmio de produtividade. Ou seja, todas as costureiras, quando a gente fazia a ficha técnica, a gente tinha ali quanto tempo ela gastava para fazer cada etapa, cada atividade da peça. Só a costureira com habilidade conseguiria atingir aquele nível de produtividade, que a gente só contratava costureira com experiência. E aí, a gente pegou, e aí o que que eu fiz? Peguei todas as atividades de cada costureira, overlock, zigue-zague, costura reta, cada tipo de atividade, e coloquei o seguinte: olha, o padrão mensal é de entregar X peças por cada costureira. Esse mês, para cada dúzia que ela fizer a mais no mês do que o padrão esperado de produtividade dela, de acordo com a ficha técnica, ela começaria a ganhar um variável em cima daquilo. Então, atingiu o padrão, ok. Cada dúzia que ela fizesse acima do padrão, ela começava a ganhar, além do fixo do mês, um variável. Montamos uma tabela de atividade por atividade, quanto que ia se pagar de prêmio de produtividade por dúzia que ela entregasse a mais. Chamamos a Dona Maria, mostramos para ela que queria pagar o prêmio de produtividade e anunciamos para todas as costureiras que a partir de dezembro a gente iria pagar o prêmio de produtividade. Bom, e aí começou a valer, primeiro dia. No primeiro dia, é, eu trabalhava no escritório que ficava no mezanino no alto. Lá de cima tinha uma janela, um janelão que você conseguia ver lá embaixo a seção de costura, as 150 costureiras lá embaixo. Gente, primeiro dia, olhei lá da janela lá, as meninas com sangue nos olhos, mandando brasa. O clima lá embaixo na produção tinha mudado, tinha mudado. Eu falei, "Ih, caraca, o bicho vai pegar." Aí chegou no final do dia, a dona Maria, Ronaldo, Ronaldo, eu falei, quem foi, velha? Vem cá. Aí desço eu lá na produção para ver o que que a dona Maria estava falando, o que que a dona Maria estava querendo com aquilo. Bom, aí eu chego lá, eu falei, quem foi, dona Maria? A dona Maria falou assim, ó, aí, ó, as meninas não pararam. Já era para elas terem ido lá picar o cartão, naquela época ainda era picar cartão, né? Já era para elas terem ido lá picar o cartão, não foram lá picar o cartão. Vai dar hora extra. Aí, o que que eu fiz? Fui lá no disjuntor e desliguei as máquinas. Desliguei as máquinas e falei com as costureiras, minhas filhas, vocês podem desenvolver habilidade se vocês quiserem para produzir mais, para ganhar o variável de vocês, mas hora extra não. Eu não quero depois o sindicato aqui na porta enchendo a paciência falando que vocês fizeram hora extra que nós não pagamos. Então, esquece, esquece. Falei, Dona Maria, aprendeu? Amanhã não levantou, você desliga a máquina. Simples assim. Bom, segundo dia, de manhã, Dona Maria, ah, nada. Eu falei, que foi, velho? Vem cá. Aí desço eu lá. Aonde que ela me leva? Lá na qualidade. Olha a merda. Chego lá na qualidade, uma peça, né, uma dúzia era toda mal feita. Aí peguei, cada dúzia era amarrada com uma etiqueta de controle de produção. Nessa etiqueta, o que que eu tinha ali? Eu tinha quem é que fez cada etapa. Através daquela etiqueta, eu controlava a produtividade de cada costureira e a qualidade. Quem é que fez? Fulana. Chama a menina aqui. A menina chegou, eu falei, minha filha, olha isso aqui. Isso aqui não adianta nada. Perdi material, eu não posso contar isso aqui como produtividade para você. Todo mundo perdeu, não adianta fazer desse jeito. E aí estabeleci uma nova regra. Cada dúzia perdida, a costureira era penalizada naquela dúzia, porque não tinha como contar aquilo como dúzia produzida, e penalizava numa dúzia boa para efeito da produtividade. Ou seja, quer correr muito, fazer de qualquer jeito, ao invés de andar para frente, vai andar para trás. E aí, pronto, estabeleci essa regra, a qualidade voltou ao padrão do que era normal. Eu falei, opa, agora vai. Quando eu achei que agora vai, Ronaldo!
Eu falei, que foi, véia? Vem cá! Lá vou eu. Desço na produção e eu falei, o que que foi, Dona Maria? Ó, as meninas estão reclamando. Eu falei, estão reclamando de quê, Dona Maria? Ah, elas estão reclamando, estão pedindo para colocar uma lâmpada lá em cima dos três banheiros da seção. Eu falei, o que que foi? Tá escuro lá? Não, não é que tá escuro. Elas querem saber que hora que o banheiro está desocupado. Eu falei, o quê? Gente, o que estava acontecendo? A costureira levantava da máquina, chegava no banheiro, o banheiro estava ocupado, ela perdia ali 1, 2 minutos até o banheiro desocupar para ela resolver o problema dela. E hoje ela não quer perder esse tempo. Ela só quer levantar da máquina na hora que ela olhar se o banheiro tivesse desocupado, para ela não perder tempo. Aí eu falei, caraca, hein? Fui lá, instalei o dispositivozinho lá, que a luz ia ficar verde, ia ficar vermelha de acordo com o banheiro ocupado ou desocupado. E, rapaz, foi. E aí, gente, o que que aconteceu? Final do mês. Final do mês chegou e as meninas, ó, rindo de ponta a ponta. Por quê? Além do fixo, ganharam um belo de um variável. Entregamos todos os pedidos. E aí, o que que aconteceu em janeiro e fevereiro que eu não teria o mesmo volume de pedidos para continuar pagando prêmio de produção? Adivinha o que aconteceu? Alguém imagina o que aconteceu? O que que você acha que nós fizemos? Fizemos o seguinte. Quer falar, Rafa? Eu acho que demissão, né? Exatamente. Agora a gente tinha o ranking das melhores em cada atividade. E aí ajustamos a mão de obra para que a gente continuasse pagando o prêmio de produtividade. Então, gente, quando a gente olha, quando a gente olha a ficha técnica e toda a empresa reconhece que a ficha técnica é para valer, em que você usa ela tanto para orçar quanto para controlar a produção, que sabe que se o cara gastar mais, se o cara não fizer na mesma eficiência, você vai cobrar dele, cara. Isso é um belíssimo instrumento psicológico para o cara manter o nível de produtividade e o custo. Então, por isso que eu coloquei que, se bem montado, né, o custo padrão, a ficha técnica, ela sim pode ser um instrumento psicológico de melhoria de desempenho pessoal, quando efetivamente o pessoal sabe que você está usando isso para acompanhar ali a produtividade. Então, o custo padrão é uma previsão do que os custos reais devem ser dentro de condições projetadas, servindo como uma base de controle de custo e como uma medida de analisar a eficiência da produção, tá?